Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. A palavra do Senhor diz assim, no capítulo 9, do versículo 1 em diante. Ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele. São todos adúlteros, um bando de traidores. A língua deles é como um arco, pronto para atirar. É a falsidade, não a verdade, que prevalece nesta terra. Eles vão de um crime ao outro. Eles não me reconhecem, declara o Senhor. Cuidado com os seus amigos, não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir, e sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. De opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, sou eu que vou refiná-los e prová-los. Que mais posso eu fazer pelo meu povo? A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente. Cada um mostra-se cordial com o seu próximo, mas no íntimo lhe prepara uma armadilha. Deixarei eu de castigá-los? Pergunta o Senhor. Não me vingarei de uma nação como essa? Chorarei, prantearei e me lamentarei pelos montes por causa das pastagens da estepe, pois estão abandonadas e ninguém mais as percorre. Não se ouve o mugir do gado. Tantas aves como os animais fugiram. Farei de Jerusalém um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais. Devastarei as cidades de Judá, até não restar nenhum morador. Quem é bastante sábio para compreender isso? Quem foi instruído pelo Senhor que possa explicá-lo? Por que a terra está arruinada e devastada como um deserto pelo qual ninguém passa? O Senhor disse: foi porque abandonaram a minha lei, que estabeleci diante deles. Não me obedeceram, nem seguiram a minha lei. Em vez disso, seguiram a dureza de seus próprios corações, indo atrás dos Baalins, como seus antepassados lhe ensinaram. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vejam, farei este povo comer comida amarga e beber água envenenada. Eu os espalharei entre as nações que nem eles nem os seus antepassados conheceram, e enviarei contra eles a espada até exterminá-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem, chamem as pranteadoras profissionais, mandem chamar as mais hábeis entre elas. Venham elas depressa e lamentem por nós, até que os nossos olhos transbordem de lágrimas e águas corram de nossas pálpebras. O som de lamento se ouve desde Sião. Como estamos arruinados! Como é grande a nossa humilhação! Deixamos a nossa terra porque as nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, ouçam agora a palavra do Senhor. Abram os ouvidos às palavras de sua boca. Ensinem suas filhas a lamentar-se. Ensinem umas às outras a prantear. A morte subiu e penetrou pelas nossas janelas e invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas as crianças e das praças os rapazes. Diga, assim declara o Senhor, cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém o ajunte. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto, porque todas essas nações são incircuncisas e a comunidade de Israel tem o coração obstinado. Ah! Se a nossa cabeça fosse uma fonte de água e nossos olhos manancial de lágrimas, choraríamos noite e dia pelos mortos do nosso povo, do povo da nação brasileira. Ah, se houvesse um alojamento no deserto para onde pudéssemos ir e deixar a nação brasileira, nos afastar dela. São todos adúlteros, um bando de traidores. A língua deles é como um arco pronto para atirar. É a falsidade, não a verdade que prevalece nesta terra. Eles vão de um crime ao outro. Vocês não me reconhecem, nação brasileira, declara o Senhor. Cuidado com seus amigos, não confiem em seus parentes, porque cada parente é um enganador, o Brasil é um enganador, e cada amigo um caluniador. Aqui nesta nação, amigo engana amigo, ninguém fala a verdade, eles treinam a língua para mentir, e sendo perversos se cansam demais para se converterem. De opressão em opressão, caminha a nação brasileira, de engano em engano, recusam-se a reconhecer-me, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, sou eu que vou refiná-los, povo brasileiro, e prová-los.
Que mais posso eu fazer pelo meu povo? A língua de vocês é uma flecha mortal. Vocês falam traiçoeiramente. Cada um de vocês se mostra cordial para com seu próximo, mas no íntimo lhe prepara uma armadilha. Deixarei eu de castigá-los? Pergunta o Senhor. Não me vingarei de uma nação como essa? Chorem, pranteiem e se lamentem pelos montes por causa das pastagens de estepe, pois ficarão abandonadas e ninguém mais as percorrerá. Não se ouvirá o mugir do gado. Tantas aves quanto os animais fugirão. Farei do Brasil e da minha igreja um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais. Devastarei as cidades do Rio de Janeiro, até não restar nenhum morador. Quem é bastante sábio para compreender isso? Quem foi instruído pelo Senhor que possa explicá-lo? Por que o Brasil está arruinado e devastado como um deserto pelo qual ninguém passa? O Senhor diz: é porque abandonaram a minha lei que estabeleci diante deles. Não me obedecem, nem seguem a minha lei. Em vez disso, seguem a dureza de seus próprios corações, indo atrás de demônios, como seus antepassados lhe ensinaram. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vejam, farei o povo do Brasil comer comida amarga e beber água envenenada. Eu os espalharei pelas nações que nem eles nem seus antepassados conheceram. Enviarei contra eles a espada até exterminá-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: levantem, intercessores, mandem chamá-los. Venham depressa e lamentem por nós, até que nossos olhos transbordem de lágrimas e águas corram de nossas pálpebras, até que haja arrependimento. O som de lamento se ouve nesse país, desde a igreja do Senhor. Como estamos arruinados, como é grande nossa humilhação. Deixamos a nossa terra porque as nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, ouçam agora a palavra do Senhor. Abram bem os ouvidos às palavras da sua boca. Ensinem suas filhas a lamentar-se e humilharem-se. Ensinem umas às outras a prantear. A morte subiu e penetrou pelas nossas janelas e invadiu até as nossas fortalezas, eliminando das ruas as crianças e das praças os rapazes. Assim declara o Senhor, nação brasileira. Cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém o ajunte. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Vem chegando o dia em que castigarei todos os religiosos, diz o Senhor, como também os que servem a demônios, o Rio de Janeiro, idólatras e etc. Porque estes todos são incircuncisos, e a nação brasileira tem o coração obstinado. Agora, capítulo 10, do versículo 1 em diante. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com o seu formão, enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados, porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos. Querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira. Prata batida é trazida de Tarsis e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ourives é vestida de azul e de púrpura. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhes isto: estes deuses que não fizeram nem os céus nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam-se nuvens, desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida.
são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas, e Israel é a tribo de sua propriedade. Senhor dos exércitos é o seu nome. A destruição vindoura. Ajunte os seus pertences para deixar a terra, você que vive sitiada. Porque assim diz o Senhor: desta vez lançarei fora os que vivem nesta terra, trarei aflição sobre eles e serão capturados. Ai de mim, estou ferido, o meu ferimento é incurável. Apesar disso eu dizia: esta é a minha enfermidade e tenho que suportá-la. A minha tenda foi destruída, todas as cordas da minha tenda estão arrebentadas. Os meus filhos me deixaram e já não existem. Não restou ninguém para armar a minha tenda e montar o meu abrigo. Os líderes do povo são insensatos e não consultam o Senhor. Por isso não prosperam e todo o seu rebanho está disperso. Escutem, estão chegando notícias. Uma grande agitação vem do norte. As cidades de Judá serão arrasadas e transformadas em morada de chacais. A oração de Jeremias. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, pois eles devoraram Jacó, devoraram-no completamente e destruíram a sua terra. Nação brasileira, ouçam o que o Senhor diz a vocês. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais que vocês têm visto no céu, como OVNIs, etc. Embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis, são feitos por mãos humanas. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor Todo-Poderoso. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei absoluto das nações? Em todos os seus reinos não há ninguém, absolutamente ninguém comparável a ti. Nação brasileira, vocês são todos insensatos e tolos. Querem ser ensinados por ídolos inúteis. Seus deuses não passam de madeira, gesso, metal, etc. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos, ainda que feitos com o melhor material, trazidos do melhor lugar. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando Ele se ira, a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Saibam isto: estes deuses que não fizeram nem os céus nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair os ventos. Esse povo da nação brasileira, todos são estúpidos e ignorantes. Cada um será envergonhado pelo ídolo que levantou, que esculpiu. Pois suas imagens de escultura são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida, são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o juízo, o julgamento delas, perecerão. O nosso Deus, aquele que é a nossa porção, nem se compara com essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas, e o Brasil é a tribo de sua propriedade. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajuntem os seus pertences para deixar a terra, você, nação brasileira, que vive sitiada. Porque assim diz o Senhor: desta vez lançarei fora os que vivem nesta terra, nesta nação. Trarei aflição sobre vocês, Brasil, e serão capturados. Você, Brasil, dirá: ai de mim, estou ferido, o meu ferimento é incurável, esta é a minha enfermidade e tenho que suportá-la. Minha tenda foi destruída, todas as cordas dela estão arrebentadas, os meus filhos me deixaram e já não existem mais, não resta ninguém para armar a minha tenda e montar o meu abrigo. Os líderes do seu povo, Brasil, são insensatos e não consultam o Senhor, por isso não prosperarão, e todo o seu rebanho será disperso. Escutem! Estão chegando notícias. Uma grande agitação vem do norte, dos Estados Unidos. As cidades do Rio de Janeiro serão arrasadas e transformadas em morada de chacais. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Corrige-nos, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não nos reduzas a nada. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, pois eles devoram teu povo, devoram-no completamente e destroem a sua terra. Até o próximo vídeo. Tchau!